Datena conversa com Jamil Chad. Vamos lá. Não é coincidência, né? Esse tema tá e aí vem o outro lado, aí tem o Dino. Isso, Flávio Dino, ministro Fala do rápido, Supremo. quer falar daqui a pouco? Pode ser. Ou quer emendar? Porque tem o Jamil. Vamos para o Jamil. Então vamos ao Jamil e daqui a pouco o Flávio Dino falando que tem que ter uma reforma judiciária e rápido, não é isso? Bom, então o nosso brilhante Jamil Chad, direto de Genebra, acho que ele está em Genebra hoje, né? Ele disse que é para a região dos lagos, onde Agostinho falou que a água evapora e chove. Interlakes é um negócio assim. Né? O Jamil quer falar sobre as minas. E sobre as minas, o Trump diz que a China não pode comprar terras raras. Ele vai lá e compra a única mina brasileira. Vamos começar pela mina e depois tem o quê, Agostinho? Deixa eu ver aí. Levanta e fala aí. Fala você. Uma pesquisa que saiu aqui. Se quiser bater mais no microfone, pode bater. No Trump. Estou lembrando do Trump. Pode bater, à vontade. Rejeição do presidente dos Estados Unidos. Parece a bateria da Mangueira. Olha, você está ouvindo aqui, parece a bateria da Mangueira. Vamos lá. O Trump vai conseguir unanimidade em 62% de rejeição do povo norte-americano, em função, lógico, da guerra e também da briga aí com o Papa Leão. Só isso ele fez. Só isso que ele arrumou para ele. Atacou Jesus Cristo, atacou o Papa e atacou o Irã, ele atacou a Venezuela, ele ataca todo mundo e diz que o outro quer xarope, diz que o Biden quer xarope. O Biden é xarope. E o que ele está fazendo, se bem que não é nem loucura, é maldade mesmo, misturado com um grau de loucura enorme. Pois não, Jamil, bom dia. Querido Datena, bom dia, Agostinho, bom dia a todos. Só para completar essa lógica aí do Donald Trump, a piada, não é piada, mas o comentário que tem rolado lá nos Estados Unidos, Agostinho, é que Donald Trump finalmente está unindo o país. Contra ele, né? Exato. Ele conseguiu unir o Irã que tem um regime que mata as pessoas em nome de religião, é um regime teocrata, que ninguém defende. Mas não podemos defender um cara que comete um crime de guerra. Aliás, o que o Jamil falou há 1000 anos atrás, como há 10 mil anos atrás, como o Raul Seixas, estava na capa do New York Times, que a frase que o Trump falou é um crime de guerra. Vou acabar com uma civilização inteira, entendeu? E até os americanos estão entendendo como crime de guerra isso. Os americanos não. A lei reconhece que isso uma ameaça dessa é um crime de guerra. Mas conseguiu unir o povo iraniano com um regime que eles odeiam, porque mata todo mundo e daí por diante. Uniu o Irã. Exato. Não é isso, Jamil? Sem dúvida nenhuma, nós temos aí uma situação impressionante, porque, por exemplo, Datena, eu conversando com uma fonte minha em Teherã, uma pessoa que, obviamente, era completamente contra o governo iraniano, um ativista de direitos humanos, alguém que, de fato, lutou e luta por liberdades, algo que eles não têm no Irã. E aí eu pergunto, e aí? E agora com a intervenção? Ele falou, não, para. Isso é um assunto nosso. Ninguém está chamando uma potência estrangeira para intervir, invadir e tomar o que é nosso. Então, olha só, alguém muito, eu diria, consciente da repressão que representa o governo iraniano, mas dizendo, não, calma aí. Uma coisa é a repressão do governo iraniano. Não cheguei a ver o vídeo, não, vamos trazer. Horrível, e temos que acabar, muito bem. A outra é uma invasão de uma potência estrangeira que quer ficar com os nossos ativos. Então, isso também nós não queremos. Né? Então, claro, é um dilema, é algo muito complicado. E, às vezes, a gente quer, né, Datena, a gente não, mas muita gente acha que as coisas podem ser simplificadas. Você Flamengo ou você Fluminense? Não, é um pouco mais complicado do que isso. Né? Se fosse tão simples assim a vida, muitas coisas já teriam sido resolvidas. Não estão sendo resolvidas porque, obviamente, são mais complicadas. Os Estados Unidos estão tão interessados nos ativos, no petróleo, na energia no Irã, e está muito interessado nas terras raras brasileiras. Justamente porque terras raras, basicamente minerais críticos, eles são
absolutamente fundamental para o futuro da indústria bélica americana e para a concorrência dos Estados Unidos na tecnologia no século XXI. Aonde é que tem terras raras? Na China, muito, em outro lugar, no Brasil. E aí o que nós tivemos ontem, Datena, muito importante, a compra da única mineradora dedicada a terras raras do Brasil, comprada por uma empresa americana. Mas qual empresa americana? Como assim? O setor privado? Mais ou menos. Vamos contar essa história. Em janeiro deste ano, essa empresa privada americana teve uma injeção de dinheiro público do governo de Donald Trump. 1,6 bilhão colocados pelo governo americano. Em troca do quê? De 10% da empresa. O governo de Donald Trump comprou 10% dessa empresa, que agora foi lá e comprou uma mina no Brasil. A história, se a gente parasse essa história agora, a gente já falaria, calma aí, o governo do Trump, então, é parte da empresa que comprou uma mina de terras raras no Brasil? É, mas vai além. Essa empresa nos Estados Unidos está sendo alvo de uma enorme polêmica. Por quê? Porque o intermediário que fez a relação entre o dinheiro público e a empresa privada era nem mais nem menos do que os filhos do secretário de Comércio de Donald Trump. Aí você fala, não, calma aí, não pode ser. Não pode ser que o intermediário era a família do ministro do Trump. É isso mesmo? Isso mesmo. Então, olha só a enrascada que nós estamos. A única mineradora de terras raras no Brasil foi comprada por uma empresa que tem 10% dos seus ativos na mão do governo norte-americano, que fez o negócio. Isso é uma vergonha, tá, gente? Isso é uma vergonha. Faltando 80 só, gente. Bora! Por meio da família do ministro de Comércio dos Estados Unidos. Obrigado. Boa sorte De Soares. Todos nós. Olha, tem um lado positivo disso aí. Eu já desci o cacete aqui. Mas tem um lado positivo. Significa que, inicialmente, ele não vai, pelo menos nos próximos dias, invadir o Brasil. Se ele está ajudando a comprar empresa aqui, é o lado que não vai invadir. Está comprando por tabela e botando ministro ou coisa parecida. Agora, você tem alguma dúvida, Agostinho e Jamil, vocês têm alguma dúvida que essa empresa vai começar a comprar tudo quanto é lugar que tem terra rara no Brasil? Você tem alguma dúvida disso? Que vai se tornar a maior mineradora de terras raras do Brasil? E legalmente, que está aqui dentro. Entendeu? Você tem alguma dúvida? Eu não tenho nenhuma dúvida. Eles vão usar essa empresa para começar a comprar tudo quanto é lugar que tem terra rara. E outra coisa, eles sabem mais do que a gente onde tem terras raras, porque ele tem esses satélites espiões que enxergam até do centro da Terra. Sabem mais do que a gente tem do que... Isso é mais ou menos a história daquele Ike Batista. Né? O pai dele era presidente da Vale e sabia onde tinha minério pra caramba. Aí o filho ia lá e comprava terra a preço de banana e o cara que vendia não sabia que tinha lá minerais raros e diamantes e pedras preciosas. Assim que o Ike ficou rico, pelo menos diz a história. Então, eu não tenho dúvida nenhuma que essa empresa aí vai ser uma ponta de lança. E olha que só de observar o que o Jamil falou, não tinha pensado nisso. Vai ser uma ponta de lança e vai começar a se expandir e comprar terras raras no Brasil inteiro. Não tem dúvida nenhuma. Não precisa nem de intervenção de governo para governo. Agora, isso. O que eu não sei se é permitido que essa empresa de Goiás tenha vendido essa empresa, porque o subsolo brasileiro, ao que me consta, é do governo. Ou eu estou enganado? Esse é um outro debate da tema, inclusive porque ele está sendo debatido, esse tema está sendo debatido tanto na AGU como no Itamaraty. Está sendo debatido na AGU e no Itamaraty, em inglês. Essa compra específica de ontem, mas principalmente um acordo que foi assinado entre o Estado de Goiás e o Departamento de Estado norte-americano. Péssimo. Calma aí, um Estado pode assinar um acordo... Quem é o governador de Goiás, gente? Tem governo Lula no meio, sim, eu não estou passando pano. Quem é o governador de Goiás, gente? Governador de Goiás. Quem que é, gente? O chat sabe.
Ronaldo Caiado. O nosso terceira via está por trás da cessão de terras raras. Com um outro governo? Pode, até pode. Mas 70 é o que em falta. todos os setores, não. Todos os setores, não. Né? Você pode, por exemplo, o estado de São Paulo, pode, Dória, que fez, comprou vacinas. Você lembra disso, né? Então, um estado pode comprar, pode ter negócio. Teve gente que ganhou dinheiro com esse negócio de vacina, hein? Teve gente que ganhou dinheiro com esse negócio de vacina, mas muita gente. Muito. Agora, você vender, ou pelo menos fazer um negócio justamente com terras que são da União... Você ganhou uma caneca, tá, querido? Manda e-mail. No acordo entre o estado de Goiás e o governo norte-americano, tem um ponto que vai nessa direção que você acabou de citar, Datena, que é o seguinte: nesse acordo assinado, os dois lados, o governo de Goiás e o governo norte-americano, se comprometem a mapear olha que a região do estado de Goiás para saber aonde tem terras raras. Já tem mapeado. Então, o governo americano... vai ficar com a informação. Não, mas o governo americano já tem mapas e mais mapas de onde tem terras raras no Brasil. É a segunda maior reserva, né? A primeira é a China. Exato. E a segunda é o Brasil. Agora, outra notícia internacional, com meu filho Júnior, que está trabalhando de graça para nós, para não dizer que é nepotismo, ele me passa aqui, Trump está em desvantagem nas eleições de meio de mandato que acontece no final do ano nos Estados Unidos. Significa que hoje democratas podem ganhar lugar no Congresso, porque tudo o que cai no Congresso, o Congresso apoia, porque a maioria é de republicanos. Mas os democratas podem ganhar postos importantes, não sei se para fazer maioria, mas postos importantes no Congresso Nacional, que, aliás, o Trump apoiou quem invadiu o Capitólio, não é verdade? E, lógico, o Jamil sabe disso melhor que a gente, né, Jamil? Não, mas olha, essa é uma notícia muito importante, porque, sem dúvida nenhuma, tudo isso que a gente fala, esse mal-estar em relação à guerra, esse mal-estar em relação a tantos temas, o Epstein também, tudo isso é um cálculo que, claro, os republicanos estão fazendo já para a eleição do final do ano, que vai definir, claro, quem manda no Congresso norte-americano. E aí, se Donald Trump, que hoje tem o Senado e a Câmara dos Deputados, se ele perde os dois, Datena, ele absolutamente fica enfraquecido. Ele não vai poder fazer tudo isso que ele faz. Mas aí a gente entra numa outra etapa dessa história. Qual é a etapa? Saber como reage um Donald Trump com seus poderes internos limitados. Ele vai respeitar essa limitação, ele vai passar por cima, ele vai esticar a corda a um ponto absurdo. O que é que vai acontecer quando ele perder, se ele perder, o Congresso norte-americano? Isso também muita gente colocando em dúvida justamente a capacidade de Donald Trump de aceitar essa derrota. Então, passa inclusive a 25ª emenda, que não é impeachment. O Trump acho que sofreu 2 processos de impeachment durante o primeiro mandato, mas ele tinha maioria, não passa impeachment. Mas passa inclusive a 25ª emenda, que por impedimento mental de quem está no poder pode ser afastado o presidente da República, entendeu? E se ele perder o Congresso, ele está ferrado. E essas eleições são fundamentais. Antes da guerra, a gente já comentava que essas eleições no meio do ano podiam mudar a história do jogo, segundo o Júnior aqui, de fontes internacionais, que o Júnior fica o dia inteiro, e principalmente da manhã, para nos ajudar, vendo as notícias internacionais, que o Trump pode perder, não sei se a maioria, mas o que indica aqui é que ele pode perder, sim, as eleições no final do ano, no meio do mandato. E aí ele está ferrado. Se ele perder o Congresso americano, ele está ferrado. Porque, como disse o Agostinho e o Jamil, ele está unindo os americanos pela primeira vez. Todos contra ele, pelo menos 62% agora. E o reflexo vai direto para as eleições do meio do mandato do presidente Donald Trump. Aí eu perguntei para o Agostinho, viu, Jamil? Obviamente que usando a inteligência do Agostinho, né? Eu uso a inteligência do Agostinho para fazer um bom programa. Que país é esse? Aí eu fiz a pergunta. O ministro vai anunciar novas
ministro da Economia, novas medidas para reduzir o impacto sobre os combustíveis. Tá? Ele falou, Brasil, claro que a gente combinou isso, mas não é a França, que hoje o ministro ou anunciou ou vai anunciar medidas, e veio aquela notícia que a gente está acostumado, é que nem o técnico prestigiado. Falou, olha, não vai faltar petróleo, hein? Não vai faltar combustível. Quando o cara fala que não vai faltar, porque está faltando já, entendeu? Então, a França. Aí eu perguntei, que país é esse, Agostinho? Que o presidente pediu para baixar juros do Banco Central deles. Não falei Federal Reserve, que ele ia matar. Ele falou Brasil. Eu falei, não, Estados Unidos, que o Trump está brigando com o presidente do Federal Reserve, acho que é esse o nome do Banco Central deles, para baixar juros. Então, o que a gente sofre a vida inteira, os gringos estão começando a sofrer agora. E o mundo não está nada satisfeito com o tal de Trump, né, o Jamil? Exato. E olha, Datena, essa situação é tão dramática que a União Europeia já circula entre os governos do bloco recomendações para que as pessoas voltem a fazer home office. Não é home office porque tem uma pandemia circulando, um vírus circulando. É porque, obviamente, todo litro que for economizado a partir de agora vai, obviamente, beneficiar ou, pelo menos, permitir algum tipo de resistência da economia europeia. Eu acabei de voltar da China, eu não vi os chineses preocupados com isso. Mas eu estou na Europa e eu posso te dizer, Datena, é impressionante entender a vulnerabilidade hoje da Europa em relação ao abastecimento de energia, com a guerra na Ucrânia e, claro, o abastecimento russo e uma guerra no Oriente Médio com o fechamento do Estreito de Hormuz. A Europa realmente vive uma situação complicada, eu diria até de crise existencial, não por conta só da energia, mas esse capítulo da energia afetando muita gente. É uma conversa. Você vai num jantar, você encontra os pais da escola, é a conversa do dia. O que você está fazendo para economizar? O que você está fazendo para não andar de carro? É a conversa que está acontecendo. O Trump postou agora, nesse exato momento, informação do Júnior. É melhor do que nós, Agostinho. O filho da Atena está trabalhando de graça. É melhor que nós. Irã é meu filho, aliás. É um filho legal, esse é um filho legal. Irã violou o cessar-fogo inúmeras vezes. Está latindo, não sei se significa algo na prática, o Júnior escreveu aqui. Aí já é comentário dele. Irã violou o cessar-fogo inúmeras vezes. O cessar-fogo termina amanhã, mas é o último post do Trump. Isso quer dizer, eu vou meter bomba neles. Não é, Jamil? Ele está, na verdade, alertando que, olha, está terminando o prazo para qualquer tipo de entendimento. Não há nenhuma certeza de que essa reunião vá acontecer de fato. O J.D. Vance estaria disposto a ir até Islamabad. Os iranianos estão dizendo, eu vou desde que você desbloqueie a tua parte do estreito. E aí fica esse impasse dramático. O fato é que o tempo está se esgotando, esse alerta em forma de postagem de Donald Trump é isso. No dia seguinte, voltaremos à guerra. Há uma outra avaliação, Tadena, interessante dessa história, que é justamente esse peso na eleição no final do ano. Sem dúvida nenhuma, Donald Trump sabe que essa guerra começa a custar caro politicamente para ele. Mas, em termos econômicos, para muita gente, ela está muito, vamos dizer assim, ela é muito bem-vinda, inclusive para as empresas de petróleo dos Estados Unidos, que estão ganhando duplamente, com um barril acima de $100 e preenchendo o vácuo no mercado, que era justamente do Irã e dos países da região. Então, essas empresas americanas, obviamente, muito satisfeitas. Aí você diria, mas calma aí, quem é que vota? Não é o eleitor? Não é ele que vai definir a eleição? Mas são as empresas que pagam pela campanha eleitoral. Aí é um dilema, né? Privilégio é ter o Jamil aqui num feriado, ele está de folga dos outros veículos todos que ele trabalha e falando aqui. Legal pra caramba, né? O melhor correspondente do Brasil. Os grandes são humildes.
com o padre Júlio, que é grande também, vai falar com a gente em um segundinho sobre esses ataques, viu, Jamil? É o ataque daquele soldado israelense 64 dando que martelada falta, gente. uma Obrigado. estátua de Jesus Cristo, o Trump, idiota, brigando com o Papa, fazendo de Jesus, postando foto como se ele fosse Jesus. Precisa de alguém da igreja falar sobre isso, o padre Júlio Lancelotti, que, aliás, você adora, né, Jamil? Você adora o padre. Ele escreveu o prefácio de um dos meus livros e está melhor do que o livro. Você compra, entendeu? Para ler o prefácio. Lê o prefácio e... Terminar no prefácio. Não fala isso. Você sabe que um dia eu publiquei um livro só, era uma droga. Eu publiquei um livro só e eu dei para o Paulo Coelho, numa entrevista que eu fui fazer com ele, e meti o pau no livro, falei o que você está falando. Ele falou assim: ô Datena, nunca menospreze um trabalho seu. E foi o cara que mais vendeu livro no mundo, em todas as línguas possíveis e imagináveis. Você quer dar um alô para o padre rapidinho, né? Adoraria. Então só dá um alô aí que eu transmito ao padre, porque ele não ouve lá no telefone. Claro que ele ouve. Júlio, um beijo muito grande, muito obrigado por tudo. E eu gostaria de fazer uma pergunta para o senhor. De onde vem uma necessidade de um governo de se apresentar como Deus? Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera, cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!